Vou fazer agora aqui a nossa aula 7 para que vocês compreendam o parágrafo padrão. O que é um parágrafo padrão? Você já sabe, pessoal, o que é um parágrafo padrão? Vamos entender então. Bom, observe aqui a definição, né? Unidade textual que apresenta ideia central, ao qual origina ideias secundárias e mantém relação de sentido entre si e uma organização lógica. Bom, pessoal, então o parágrafo padrão é o parágrafo normal, certo? Em cada parágrafo tem uma ideia. Vocês têm que apresentar uma ideia central e as ideias secundárias. Como isso vai ser organizado? Vamos ver. Bom, observe, todo mundo sabe que a redação tem introdução, desenvolvimento e conclusão, né? E o parágrafo, a mesma coisa, tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Ah, professor, falando assim é fácil, mas o que eu vou escrever na introdução? Quais são os detalhes do desenvolvimento? Quais os detalhes da conclusão? Aí é como se fosse o astronauta que está vendo a Terra de cima, ele está vendo, ó, tem ar, tem água, tem terra. Aí pronto, acho que sabe tudo. Tem introdução, desenvolvimento e conclusão? Não, tem que entrar. Vamos lá dentro do parágrafo para conhecer os detalhes do parágrafo. Certo? Assim a gente vai entender. Vamos lá. Vamos lá, esqueleto de uma redação. Parágrafo de introdução, parágrafos de desenvolvimento, 1 e 2, vocês estão vendo aí, e parágrafo de conclusão, não é isso? Então é uma redação. Da mesma forma, o parágrafo padrão, tem introdução, desenvolvimento e conclusão, vamos ver na prática. Bom, lembrando aí, como se fosse nosso projeto de texto. Objetivo do texto, no parágrafo de introdução, o que eu penso sobre o tema no projeto de texto. Ó. Por que eu acho isso? Ou seja, que dados eu tenho que comprovam minha tese? E a retomada dos objetivos no último parágrafo, a conclusão, né? Vamos então ver o parágrafo padrão, agora o parágrafo em si. Introdução do parágrafo padrão. No primeiro período, vamos ter o tópico frasal, o assunto, o tema daquele parágrafo, a ideia que está sendo desenvolvida naquele parágrafo. Desenvolvimento, vamos ter a explicação, vamos ter o detalhamento dessa ideia, tá bom? Conclusão, a dedução a que se chega. Mas, para fazer o parágrafo padrão, precisamos de alguns conhecimentos prévios, pessoal. Vamos lá, frase. Qualquer enunciado que tenha sentido é uma frase. Então tá aí, olá, é uma frase. Tem sentido. Oração. Eu gosto de pessoas que jogam futebol. Qualquer enunciado que contenha verbo. Então, se tem verbo, é oração. Então, eu digo assim, eu gosto, é uma oração. De pessoas que jogam futebol, é outra oração. Certo? Então, cada verbo, ele tem uma oração para comandar. E o período? É uma frase verbal, pessoal. Período é uma frase verbal. Tem sentido e tem verbo. Então, tá aí, oração tem verbo. Período, sentido e verbo. E ponto final, pode ser o ponto final, pode ser o ponto de exclamação, pode ser o ponto de exclamação, ponto de interrogação, tem o ponto. Termos essenciais da oração, é importante saber? Sim. Isso porque nós vamos fazer essa aula, vocês provavelmente sabem, mas isso vai ficar bem claro na redação, que muitas vezes nós deixamos de escrever o sujeito ou o predicado que está implícito na nossa mente, a gente deixa de colocar no texto. Não pode, tem que ficar lá, tem que ir para o texto. Sujeito é o termo sobre o qual se declara algo, né? Predicado é o que se declara sobre o sujeito ou algo inanimado, porque às vezes tem uma oração sem sujeito, então não precisa ser predicado a declaração sobre o sujeito. Às vezes a declaração sobre algo inanimado, né? Exemplo, o governo federal irá concentrar esforços no combate à inflação. Sujeito, o governo federal. Predicado, irá concentrar esforços no combate à inflação. Isso você já sabe. Quem vai irá concentrar esforços no combate à inflação? O sujeito. O que o sujeito vai fazer? Concentrar esforços no combate à inflação. Predicado. Sujeito é sobre o que se fala.
predicado que está sendo falado. As doenças psíquicas atacam pelo excesso de problemas comuns a essa faixa etária. Sujeito às doenças psíquicas atacam pelos excessos de problemas comuns a essa faixa etária predicado. Analisando o verbo atacar. Quem ataca? O sujeito. As doenças psíquicas. E aí vem o que vocês talvez tenham ficado na dúvida. Essa faixa etária. Que faixa etária, professor? As doenças psíquicas atacam a quem? Tem lá essa faixa etária, mas quem é dessa faixa etária? Não está aqui, não está completo. Então tem que ter muito cuidado. Vou começar minha redação. O tema: depressão, para depressão durante a pandemia às gerações mais idosas. Aí vocês colocam lá as doenças psíquicas, começa na redação de vocês. As doenças psíquicas atacam pelos excessos de problemas comuns a essa faixa etária. Mas espera aí, isso aí só está lá no tema. Vocês não falaram nada, não disseram qual é a faixa etária, então já perdeu um complemento. Já vai ficar sem sentido. Então a estrutura, a redação, a estrutura sintática tem que estar completa. Sujeito, predicado, dentro do predicado o verbo, seus complementos, tudo certinho. Trata-se de enunciado construído por uma ou mais orações e possui sentido completo. Isso é o período. Período, lá em cima período. Na fala, o início e o final do período são marcados por entonação e na escrita são marcados pela letra maiúscula inicial e pontuação específica que delimita a sua extensão. Os períodos podem ser simples ou compostos. Então, olha só, período, certo? Ele tem o sentido completo. Então, quando vocês vão apresentar, parou, pensou, quero trazer essa informação para minha redação, monta o texto de maneira que terminou daquela informação, coloca o ponto, não tem que ficar enrolando, esperando, colocando uma vírgula ou querendo colocar mais alguma coisa. Não, coloca o ponto, você já deram a informação. O período tem sentido completo e vai delimitar aquela informação. Vamos analisar o período. O estigma associado às doenças mentais precisa ser atenuado. Isso deve ser feito mediante a realização de um projeto formativo nas escolas. O estigma associado às doenças mentais. Sujeito. Precisa ser atenuado. Predicado. Isso deve ser feito mediante a realização de um projeto formativo nas escolas. Isso deve ser feito mediante projeto formativo na escola. E aí, o que é isso? Isso, sujeito. Deve ser feito mediante a realização de projeto formativo nas escolas. Predicado. Eu não poderia ter um ponto ao final. O estigma associado às doenças mentais precisa ser atenuado. Ponto. Já dei minha informação, está completo, sujeito predicado. Isso deve ser feito mediante a realização de um projeto formativo nas escolas. Ponto. Tem 2 períodos aqui. Vamos ver mais um. Assim, é necessária a discussão acerca das necessidades de democratizar o acesso ao cinema no Brasil. Tal debate deve ocorrer nas escolas, mediante auxílio do Estado. Vamos ver. Observe aí. Assim, é um conectivo, né? É necessária a discussão acerca da necessidade de democratizar o acesso ao cinema no Brasil. Poderia ter um ponto, já dei informação aqui. Ponto. Tal debate deve ocorrer nas escolas, mediante auxílio do Estado. Aqui eu posso botar um ponto, professor, antes do mediante? Não, senão é mediante auxílio dos Estados, não tem sentido completo. Ele completa aquela informação anterior. Tá? Então, no exemplo acima, a união forçada de 2 raciocínios diferentes, já que a partir do termo tal, inicia-se outra ideia. Então, tá aí. Correções, já fizemos aqui, já falei. As correções aí embaixo. Lembrando que ao término da aula eu vou mandar o PDF para vocês. Então vamos lá, pessoal, vamos lembrar. Introdução, tem o tópico frasal, o assunto do parágrafo. Desenvolvimento, os dados, os fatos, a explicação e a conclusão, a dedução que se chega, né, para reforçar a comprovação da tese, encaminhando para o reforço no parágrafo seguinte.
Vamos ver na prática. Modelo de parágrafo padrão. A globalização é o estágio supremo da internacionalização. Ponto. Processo de intercâmbio entre países que marcou o desenvolvimento do capitalismo desde o período mercantil dos séculos XVII ao século XVIII, expande-se com a industrialização, ganha novas bases e a grande indústria nos fins do século XIX e, agora, adquire mais intensidade, mais amplitude e novas feições. O mundo inteiro torna-se envolvido em todo tipo de trocas, técnicas comerciais, financeiras e culturais. Observe aí os dois pontos aí apresentando o exemplo, né, de trocas, né? Técnicas comerciais, financeiras e culturais. Evite que vocês escrevam a exemplo, não. Basta botar os dois pontos e já está exemplificando. Vamos entender o parágrafo agora. A globalização é o estágio supremo da internacionalização. Ponto. Eu apresentei uma informação, fechei o período. Aí vem toda essa parte verde aí, ó, outro período. Só que esse período está grande, eu posso ele fazer menor. Eu posso organizar de forma que fique menor. Por exemplo, poderia ter um ponto aqui nessa última linha verde, na penúltima, grande indústria no fim do século XIX. Ponto. Agora ela adquire mais densidade, mais amplitude e novas feições. Ponto. Poderia ter aí o ponto para diminuir o meu período. Tá? Os períodos muito longos dão volta e às vezes a gente se perde. Então aí é o segundo período, o desenvolvimento da redação. E por fim aí a conclusão, o mundo inteiro torna-se envolvido em todo tipo de trocas, técnicas comerciais, financeiras e culturais. Quando a gente lê esse parágrafo, a gente vê que faz todo sentido a introdução, desenvolvimento e conclusão. E aí, pessoal, a prática é para vocês, tá? Vamos deixar o PDF. Vocês vão ler aqui essas questões, resolver esses exercícios, deixar o PDF, façam e mandem no grupo mesmo as questões para que eu possa fazer a correção e mandar de volta para vocês corrigidos. Bons exercícios. Até a próxima aula.